Então, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas. Estamos no 24º domingo do tempo comum. Hoje, aqui na Áustria, aqui principalmente na cidade de Viena, se comemora também o santo nome de Nossa Senhora. E como é bom que hoje nós temos a nossa padroeira, Nossa Senhora do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, nós temos a Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima, e temos também, mais uma vez, quase todos os domingos, conosco, a Nossa Senhora Mãe Rainha, 3 vezes admirável de Schoenstatt. E com ela, ou trazendo-a para nós, está a irmã Ingrid, conosco, celebrando essa Santa Eucaristia de hoje. Então, bem-vinda, querida irmã Ingrid Maria. Vamos, então, entregar a Deus todas as intenções que trazemos em nossos corações, todos vocês que nos acompanham através do Facebook, vamos colocar no altar da vida tudo aquilo que trazemos em nossos corações e também todas as pessoas que trazemos em nossos corações. Hoje temos ação de graças pelos 65 anos de Fernanda Fernandes, pelos 36 anos do filho da Raimunda, que lindo, do Georg Schindler, e também o aniversário da Maiane Souza. Hoje também tem aniversário a Máxima, a esposa do Divino. Vamos rezar por todos aqueles que tiveram aniversário já desde 1º de setembro até hoje. E também vamos dar graças a Deus por todas as crianças que estão nascendo neste dia, nesse momento, inclusive. Vamos dar graças pelo dom da vida. E, em especial, vamos colocar no altar da vida, como sempre fazemos, o lindo casal aqui que está, o Vitor e a Mariana, que estão grávidos, Então, dom da vida aqui no meio de nós. Vamos pedir também pela saúde de todos os doentes de nossa comunidade, de todos os enfermos, pela saúde de toda a família Soares e Pantoja, pela saúde de Marluce Souza da Silva, pela saúde do César, Terezinha de Jesus, João Vitor, Cláudia, Juninho, Paulo Barroso, Matias, a tia Joana, a conhecida, a amiga da Verônica, também a Lu, que é a filha da tia Joana, pela Stefane, que está em Israel, e já que falamos na Terra Santa, vamos confiar todos os nossos irmãos e irmãs do Afeganistão, do Irã, do Iraque, do Paquistão, todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram a caminho de uma vida melhor. Pelos falecidos da família Mendes Beranec, Ismério da Silva, Borges Leal, pelas almas esquecidas, pelas almas perdidas, pelas almas do purgatório. Antes de começar a Santa Missa, o Divino nos ligou, informando que o seu primo, nós estamos rezando por ele todos os dias no Santo Terço, ele que sofreu uma agressão, ele estava no trabalho e foi incendiado, e hoje voltou para a casa do Pai. Então vamos, em especial, nessa Santa Eucaristia, rezar pela alma do Válice e toda a família do Divino, que está passando por um momento tão difícil, e todas as famílias no mundo inteiro que passam por situações semelhantes. A liturgia de hoje inspira o nosso testemunho a respeito de quem é Jesus. Em sua presença, queremos aprender dele a permanecer firmes no caminho do Evangelho, sem desviar nosso coração. Reunidos para celebrar a Palavra e a Eucaristia neste mês da Bíblia, somos convidados a dar ao Senhor, por meio de uma fé viva e operante, nossa resposta comprometida e cheia de amor. Vamos então iniciar a nossa Santa Missa com o cântico número 48, 48.
do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, queremos colocar no coração amoroso do nosso Deus todas essas pessoas que nós recordamos, a nós que estamos aqui, aqueles a quem amamos e a todos que rezam conosco. Colocamos no doce coração do nosso Deus toda a nossa história nesta tarde. Deus, tão amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas,
volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Abramos ouvidos e coração para acolher a palavra do Senhor. Jesus, o Messias e Filho de Deus, a quem nos dispomos a seguir, vai nos falar e alimentar nossa fé. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto, impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim o seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendia-me as cordas da morte, apertava-me os laços do abismo, invadia-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor, salvai-me, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou-me meus pés de tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Segunda leitura, Carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também é a fé. Se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Esse Evangelho a gente precisa, para poder saboreá-lo em profundidade, entender um pouquinho a geografia desse lugar que Jesus escolheu para fazer essa pergunta. Jesus não pergunta em qualquer lugar, mas ele pergunta isso em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, como diz o nome, não era do domínio do rei Herodes, mas do irmão dele, Filipe. E Filipe, para agradar o imperador de Roma, tinha construído nessa cidade um templo feito de mármore branco, muito bonito, a César, proclamando César como Deus. Os imperadores de Roma, após César, todos se consideravam divinos, de tão grande era o seu poder. Por isso, eles atribuíram a si mesmos o nome de Augustus, divino. E, justamente nesse panorama, nessa cidade que no passado tinha sido construído um templo ao deus Baal, no Antigo Testamento aparecem muitas vezes as pessoas fazendo sacrifícios a Baal. E no tempo moderno, em que Jesus está vivendo, tinha ali aquele grande templo ao deus César, imperador de Roma. E depois desse tempo de convivência, de partilha, de amor dividido com os discípulos, Jesus começa perguntando qual é a ideia geral das pessoas que o ouvem e se encontram com ele. O que eles pensam sobre Jesus? E nós ouvimos eles dizerem: bom, é um grande profeta. E Jesus volta para os seus discípulos: e vocês? O que vocês já têm a dizer a meu respeito? Quem sou eu para vocês?
Certamente eles são pegos de surpresa, eles não esperavam por essa pergunta. E Pedro diz que Jesus é o Messias. Isso é verdade, mas curiosamente Jesus pede que ele se cale, que ele não diga isso às pessoas. E isso tem um motivo importante e fala muito sobre nós. De fato, as Escrituras sagradas, todo o Antigo Testamento, aponta para a vida de Jesus. Tudo foi vivido, desde Abraão até a época dos Macabeus, para preparar o povo para a chegada do Messias, do próprio Deus que queria cuidar de nós. E a palavra usada aí é reinar, por isso o Messias é ungido, como se fosse o rei que vem agora para cuidar, para tratar do seu povo. Mas a ideia de Messias que os judeus têm na cabeça até então é completamente diferente daquela que Jesus quer transmitir. Por isso, não dá para aceitar simplesmente com essa palavra que consigam descrever quem Jesus é. Porque o povo judeu, durante esses muitos séculos, foi dominado por muitos povos estrangeiros, sofreu muito, foi levado para o exílio, foram mortos, foram escravos. Então, depois de tanta história sofrida, é natural que nasça no nosso coração um desejo de liberdade, um desejo de quando nós seremos uma nação e teremos o nosso rei. Só que, com o passar do tempo, esse sonho tão bonito acabou se perdendo na fragilidade humana e começaram a imaginar que o Messias viria com um braço forte, que ele iria derrubar o imperador de Roma, e que ele iria derrubar os outros reinos, e que ele iria matar todos os inimigos, e com toques até de crueldade. E somente esse povo iria reinar. Isso é natural. Quando a gente sofre muito, existe uma compensação psicológica. A gente precisa sentir que em algum momento aqueles que nos fizeram mal vão pagar pelo que fizeram, e a gente vai mostrar a eles que nós é que estamos por cima. A gente não é mais escravo, a gente é livre. Então, a palavra Messias está cheia desse pensamento. Existe um miolo de verdade, como os profetas profetizaram, Isaías sobretudo, mas existem essas ideias que vêm de outros lugares e que estão ali ligadas à palavra Messias. E se Jesus simplesmente aceitar ser compreendido desse jeito, ele não vai conseguir transmitir a imagem do rosto de Deus que ele pretende. Por isso, ainda não é hora. Não é hora de anunciar ainda esta palavra. E ele, para fazer frente a esse pensamento guerrilheiro do Messias, como aquele rei que vai vencer todo mundo e vai matar todo mundo que é inimigo, ele começa a dizer que com ele vai ser diferente. Ele vai sofrer, ele vai ser incompreendido, ele vai ser maltratado. E essa história aparentemente vai terminar mal, porque vão matá-lo. Mas no terceiro dia ele vai ficar de pé. Hoje a gente usa o verbo ressuscitar, mas o texto não tem o verbo ressuscitar ainda, eles não sabem o que é isso. Então ele diz simplesmente que vai ficar de pé dos mortos. É incompreensível para quem nunca viu o que significa isso. Então eles não entendem. E Pedro, então, no desejo de proteger Jesus, o chama e diz: Senhor, que isso nunca te aconteça. É óbvio que a gente quer proteger quem a gente ama. E Pedro tem um amor profundo por Jesus, mas ele ainda não entendeu. Como é normal da nossa vida, a gente vive uma vida inteira e muitas ideias que a gente tem sobre Deus ainda são equivocadas. A gente precisa muito de uma experiência
profunda de Deus, de estudo da palavra, de mergulhar na vida de Jesus para entender o coração de Deus. Tem muitas coisas que também nós, como Pedro, pensamos sobre Deus e vieram de outro lugar, não vieram do Evangelho. E aqui esse texto nos ajuda a entender uma coisa muito importante na nossa vida. Sempre que a gente pensar em Deus como fazendo alguma coisa, tomando alguma atitude ou agindo de alguma forma no mundo, é importante pensar: Jesus agiria desse jeito? O Deus que Jesus nos ensinou, sobretudo no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, o Pai misericordioso, ele agiu assim com aquele filho que pecou. É normal em Deus, no coração de Deus, sentir essas coisas, agir desse jeito? Se na sua reflexão, na sua oração, você descobrir que aquilo que você está pensando sobre Deus não cabe nesse jeito de Deus se comportar em Jesus, jogue esse pensamento fora. Esse pensamento não é do Deus verdadeiro. Ele veio do paganismo, ele veio da cultura, ele veio de outro lugar, mas não foi do Evangelho. Esse é o desejo de Jesus, tirar as manchas e as máscaras que ao longo da história da humanidade a gente foi colocando no rosto de Deus, tentando dizer o que Deus faz e o que Deus não faz, o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. E nessa atitude nossa, humana, está aqui Pedro, que diz a Jesus o que fazer. Não, Senhor, o Senhor não pode aceitar isso. O Senhor não pode deixar que te matem. O Senhor precisa vencer, precisa ser o nosso rei. E Jesus então diz a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Essa palavra Satanás, nesse ponto, é muito importante a gente entender. Jesus não está xingando Pedro, ele não está ofendendo Pedro. Essa palavra, no tempo de Jesus e na língua de Jesus, não é uma ofensa, é dizer que a pessoa está completamente fora de si, ela não sabe o que está dizendo. Uma certa vez os judeus, também do grupo dos fariseus, disseram isso contra Jesus, quando ele disse que já tinha visto Abraão. E eles disseram: mas você não tem nem 50 anos de idade, como é que você viu Abraão? E ele vai mais longe, ele diz: antes de Abraão existir, eu sou. Então eles dizem: bom, agora nós vemos que você tem um demônio. Isso é uma expressão típica para dizer: agora nós vemos que você está louco. Pois é isso que Jesus está dizendo a Pedro: você está doido, enlouqueceu. Você está pensando como homem, você não está pensando com o coração aberto para entender a vontade e a bondade de Deus. No Antigo Testamento aparece muitas vezes, inclusive, um verbo que só existe na língua hebraica, que é o verbo satanizar. Então, todas as vezes que alguém se opõe a alguma coisa que uma pessoa está pensando em fazer, essa pessoa é chamada de um Satanás. Mas não é para xingá-lo, não é ofensa e nem está falando do demônio. Essa é uma expressão linguística do tempo. Nós carregamos um peso de 2000 anos de história. E na nossa história, então, tem muitas outras ideias que passaram a fazer parte dessa palavra. Mas nessa fala de Jesus, não é ofensa. É simplesmente tentando chamar Pedro de volta à realidade. Pedro, perceba com quem você está falando. Você acabou de dizer que você sabe quem eu sou. Eu sou aquele que as Escrituras anunciaram que viria. E agora vai você me dizer como é que eu tenho que fazer. Como é que eu devo viver a minha vida e manifestar o meu amor à humanidade? A gente de vez em quando corre esse perigo de tentar dizer a Deus o que ele tem que fazer, como é que ele deve se comportar, ou como é que ele deve resolver os problemas da nossa vida ou os problemas da humanidade. E nessa liturgia a gente quer aprender de Jesus a ouvir. Pode ser que tudo aquilo que a gente já pensou sobre Deus ainda não é o rosto de Deus como Ele queria nos revelar.
De vez em quando os pensamentos que a gente já tem nos atrapalham de conhecer. Isso acontece também com as pessoas. Às vezes, alguém que a gente conhece, mas aí então já chegaram informações até nós a respeito dessa pessoa. E a gente já tem certas ideias. E essas certas ideias podem nos atrapalhar de conhecer a verdade da pessoa. Quem ela é na sua beleza, na sua unicidade, na sua pureza, no seu jeito único de ter sido feita por Deus. É uma lição maravilhosa de Jesus. Ajudar a gente a entender que há muitas coisas que a gente pensa sobre Deus, que em algum momento da nossa vida a gente precisa se libertar delas, porque elas não nos revelam o rosto amoroso de Deus. Elas nos fazem ter medo dele, elas nos fazem criar preconceitos contra o coração do nosso Deus. É por isso que nessa oração nós queremos colocar a vida de todas as pessoas, todos os seres humanos, pedir ao Senhor essa oportunidade maravilhosa, que em algum momento da nossa vida e da vida dos seres humanos de quaisquer religiões ou culturas, todos tenham a possibilidade de experimentar esse doce rosto amoroso do nosso Deus revelado em Jesus. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, apresentemos ao doce coração do nosso Deus, que está sempre tão disponível para ouvir a nossa voz, nossas orações, nossos pedidos. Preces da Assembleia. Irmãos e irmãs, com Jesus a cruz tornou-se símbolo de salvação e expressão suprema de amor. Rezemos a Deus com fé, dizendo: escutai, Senhor, nossa oração. Pela Igreja, para que esteja de ouvidos sempre abertos à palavra de Deus e siga com fidelidade Jesus crucificado no caminho da doação. Rezemos ao Senhor. Pelos governantes, para que descubram que Deus está no meio de nós e o percebam bem presente no compromisso com os necessitados. Rezemos ao Senhor. Pelas pessoas que vivem na esperança do reino de Deus, para que permaneçam fiéis ao Evangelho, mesmo nas dificuldades. Rezemos ao Senhor. Pelos catequistas e por todos os que ensinam, para que não sejam apenas transmissores de fórmulas escritas, mas testemunhem uma vida comprometida com a verdade e com o bem. Rezemos ao Senhor. Por todos nós, para que nossa fé nos impulsione a superar todo tipo de individualismo e nos fortaleça no amor e na solidariedade. Rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Ouvi, ó Deus de bondade, todas essas nossas orações que vos apresentamos ao vosso doce coração de Pai,
por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, tão amoroso. Sede propício a Deus às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e tão amoroso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Christoph e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que nos amaram, de todos aqueles a quem amamos, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, tão amoroso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Dizemos ao nosso Deus com a mesma ternura e as mesmas palavras que Ele nos ensinou. Pai nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, provai e vede como nosso Deus é bom e o quanto Ele nos ama. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Então, alguns avisos da comunidade. De quarta a sábado meditamos o Santo Terço, sempre às 21 horas, via Zoom e ao vivo, sendo transmitido pelo Facebook. Nós rezávamos essa semana que passou, vínhamos acompanhando a família do Divino. Então, vamos continuar a acompanhar o Divino e sua família também na próxima semana, neste momento tão difícil, para que Nossa Senhora possa consolá-los e fortalecê-los. E assim como o Divino, todos os nossos irmãos e irmãs que passam pela mesma situação. Lembrando que todos estão convidados a participarem terça-feira, dia 14 de setembro, terça-feira, às 19h30, de um encontro bem especial com Dom Renzo. Dom Renzo está lá em Verona. Ele foi a indicação do Dicastério de Roma para leigos, família e vida, para vir nos falar neste ano da família que o Papa Francisco nos convocou e que a Pastoral Familiar de nossa comunidade vem promovendo alguns encontros. Então temos um privilégio, não sei se não posso falar se é privilégio porque estamos na igreja, mas é um grande presente de Deus termos a presença de Dom Renzo. Então será com tradução, claro que ele vai falar italiano. E estão todos convidados. Eu vou colocar o link amanhã em todos os meios sociais da comunidade, no Facebook, Instagram e no WhatsApp. Então participem, quem puder. Vamos então agradecer ao Dom Renzo, a presença dele, também com a nossa presença. Hoje, a irmã Ingrid Maria, vocês já viram, o padre já agradeceu. É verdade, padre, é sempre bom. Foi especial hoje com a presença de uma consagrada. Então, vamos dar boas-vindas à irmã Ingrid Maria. Nós aqui todos já conhecemos, uma das irmãzinhas lá de Schoenstatt, tão amadas, tão queridas. E ela hoje veio aqui com uma tarefa, Ela veio trazer novamente a Nossa Senhora. Nós já temos 2 santuários circulando na nossa comunidade, entre algumas famílias. Mas Dona Ana, que recebeu o chamado de Nossa Senhora de ir além, de ir visitar as pessoas. E Dona Ana estava com um santuário que ela recebe e foi visitar pessoas. E as pessoas, inclusive, souberam que Dona Ana estava com um santuário e pediram a Dona Ana para irem às casas e para rezar o texto, para rezar com Nossa Senhora. E eu falei para a irmã Ingrid desse testemunho lindo que Dona Ana viveu. E ela, na hora, disse: vamos então, eu vou trazer e confiar a Dona Ana o santuário visitante. Ele tem outra vocação. O santuário que nós temos, ele visita as famílias, nós vamos visitando, fica 3, 4 dias. Esse vai ficar com Dona Ana e ela vai, onde for chamada, ela levará a Nossa Senhora. Então, vou chamar agora a irmã Ingrid. Bitte könnten Sie kommen, ich habe vorgestellt, ein bisschen erklärt. Und danke, dass Sie da sind, auf Deutsch. Ich glaube, ich habe so viel verstanden, dass ich jetzt nichts mehr sagen muss, nur mehr übergeben. Sicher? Entschuldigung. Ja. Ok. Ela disse que eu falei tudo, então que ela vai agora só fazer a entrega. Dona Ana, a senhora pode vir, por favor?
Dona Anna, die Gottesmutter hat sie als Werkzeug erwählt. Dona Ana, a Nossa Senhora escolheu a senhora como instrumento. Seien Sie ihre Füße, seien Sie die Hände der Gottesmutter, geben Sie Ihre Stimme, Ihre Augen und begleiten Sie auf Ihrem Pilgerweg. Seja os pés de Nossa Senhora, as mãos de Nossa Senhora, seja os olhos de Nossa Senhora, a boca, e que ela lhe acompanhe nesse caminho peregrino que a senhora irá fazer. Und seien Sie sicher, vertrauen Sie ganz fest darauf, sie ist der große Missionar, sie wird Wunder wirken. Tenha confiança, tenha segurança, ela é a missionária, né? Ela que vai lhe encaminhar, ela é a grande missionária e ela vai lhe levar adiante. Und wir singen die Weihe. Vamos cantar a consagração. Vamos pedir a bênção do nosso Deus, encerrar nossa Eucaristia e a nossa querida irmã que está conosco, sinta-se sempre em casa, aqui é também a sua casa, sempre que quiser vir nos visitar, fique à vontade. O Senhor esteja convosco, que o Deus de bondade, que veio a nós por Maria, vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.